Vamos lá? Pessoal, sejam bem-vindos novamente. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Estamos aqui trabalhando as normas de execução penal do Estado de Minas Gerais, tema de grande relevância, de grande importância para o teu concurso. Não é isso? Então, vamos aí. Nós finalizamos aí no bloco anterior, iniciando o artigo 24. Então, vamos aí trabalhar a partir do artigo 24, a Lei 11.404, 94, que é as normas de execução penal do Estado de Minas Gerais. Tá joia? Então, vamos lá, artigo 24. O tratamento penitenciário realiza-se através do desenvolvimento de atividades relacionadas. Gente, então, esse tratamento dentro do sistema prisional, da execução da pena, o preso, o que ele vai ter direito? À instrução, ao trabalho. Nós vamos ver que o trabalho é obrigatório para o preso condenado. Para o provisório, não é obrigatório, mas se for realizado, tem um estabelecimento. O preso político, no artigo 200 da LEP, ele é facultado o trabalho, não é obrigatório. Vamos ver isso aí. Religião, direito de professar religião. Ele não pode ser obrigado, né, claro, a professar aquela religião lá dentro do sistema penitenciário. Nós temos aí o respeito, né, a questões das liberdades religiosas, né, os direitos das liberdades. Disciplina. O preso tem que ter disciplina. Nós vamos ver. Se o policial penal, os diretores do estabelecimento deram uma ordem para ele, tem que cumprir, tem que obedecer. E se ele desobedecer o preso, ele vai responder uma falta grave, uma falta disciplinar grave. Cultura. Vamos ver, o ensino fundamental ele é obrigatório. O ensino médio tem que ser acessível, inclusive dentro do estabelecimento, mas o fundamental, o ensino fundamental, ele é obrigatório. Recreação, esporte, contato com o mundo exterior, relações com a família. Jornal, nós vamos ver aí dentro do REMP, tem lá essa questão das regalias, às vezes ele pode ter uma TV, um rádio, né? É claro que ele não pode ter um telefone celular, não é isso? Comunicação com o mundo exterior. Inclusive, é uma falta grave. E é crime se o diretor do estabelecimento não vedar essa entrada de aparelho eletrônico, celulares. Está lá, no 319A do Código Penal. Isso vai cair na tua prova, de grande importância, chamado de prevaricação imprópria. Então, quem aí não viu esse artigo, dê uma lida lá, sugiro. No mínimo 30 vezes ao dia. O 319A do Código Penal, a prevaricação imprópria. Quando o diretor do estabelecimento ou autoridade do sistema prisional, policial penal, deixa de vedar a entrada de aparelho eletrônico, por exemplo, no sistema prisional, que facilite o contato com o preso, as questões do mundo exterior, né? E não pode. Então, vamos ver isso aí. Artigo 26, olha lá, a questão da cultura, do ensino. Fala que o ensino fundamental ele é obrigatório para todos os detentos que não tiver concluído. Então, é importante destacar que o ensino fundamental é obrigatório. E corrobora, convalida o artigo 18 da LEP, que é a mesma coisa. Fala lá que o ensino do primeiro grau, que é o fundamental, ele é obrigatório, integrando o sistema escolar da unidade federativa. Então, o fundamental ele é obrigatório, tanto na norma estadual quanto na federal. E o artigo 31, convalidando também a questão lá da LEP, fala que pode ser instituída lá, nas penitenciárias, escolas de ensino médio, profissionalizantes. Não é isso? Então, é o mesmo entendimento da lei de execução penal. Então, grava isso, pessoal. O ensino fundamental obrigatório. Na LEP, fala que é o primeiro grau. Então, aí é o mesmo aspecto, mas com uma escrita diferente. Lá fala primeiro grau, e aqui na LEP estadual, ensino fundamental. 33. É permitido ao sentenciado participar de curso por correspondência, rádio, televisão, sem prejuízo da disciplina e da segurança. Então, ele tem esse direito de participar de cursos, né? Uma das formas do caráter reeducativo da pena é o estudo. Nós vamos ver. A questão da remissão da pena, quem está estudando conosco aí sabe muito bem. A cada 3 dias de trabalho, 1 dia de remissão de pena. A cada 12 horas de estudo dividido em dias, né, em 3 dias, em 4 horas de estudo por dia, tem a remissão.
Então, é importante os trabalhos e cursos, né? A dignidade profissional do preso. E lembrando, fazendo a associação à correspondência, nós temos aí um aspecto constitucional, que lá na Constituição fala que é proibido, é vedado a violação da correspondência. Artigo 5º, inciso 12. E não tem exceção. Só tem exceção o quê? Dos dados, telégrafos e comunicações telefônicas. E no último caso, que é no caso de comunicações telefônicas, por ordem do juiz, pode fazer a quebra, a interceptação, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Previsão da Lei 92, 96, 96, que é a Lei de Interceptação Telefônica. Então, aí pode. No caso de as questões de comunicações telefônicas, de correspondência, não pode quebrar, é inviolável. Por isso que eu trago isso. A correspondência, por exemplo, do preso é inviolável na Constituição. Agora, noutra vertente, a LEP fala que pode, sim, quebrar a correspondência do preso. As normas de execução penal de Minas falam. O REMP fala que pode quebrar a correspondência. Por exemplo, se houver fundada suspeita que aquela correspondência possa trazer ali, violação à ordem pública dentro ou fora do estabelecimento, a sociedade vai quebrar a correspondência. Lá no RDD, artigo 52, fala que vai ter a fiscalização das correspondências. Por exemplo, o cara de uma organização criminosa, o líder de uma facção, vai ter suas correspondências violadas. A professora não está violando a intimidade, está violando a intimidade, mas nesse momento vai sopesar a ordem pública em detrimento da intimidade, porque a ordem pública nesse momento é um ponto mais importante, né, do que a privacidade do preso. Artigo 35. Olha aí, importante. Ao sentenciado será fornecido diploma ou certificado de conclusão do curso, de que não será mencionado a sua condição de sentenciado, justamente, para não gerar algo discriminatório, segregatório, de exclusão. Não pode, né, colocar o que ele está dentro do sistema prisional. Da mesma forma, a criança que nasce dentro do sistema prisional não pode colocar lá no registro civil de nascimento dela que ela nasceu dentro do sistema prisional. Não pode. Viola a dignidade da criança. Porque, na verdade, quem está cumprindo a pena não é a criança, é a mãe dela. Não é isso? Nós temos esses pontos importantes para a gente destacar para a prova. Olha aí, convalidando o que nós já falamos. O trabalho do preso, ele é obrigatório para o preso sentenciado. E lá no artigo 31 da LEP fala que o condenado é obrigado a trabalhar, né? Conforme claramente, as suas aptidões e a sua capacidade. Obrigado ao trabalho. Lembrando que a Constituição Federal, no seu artigo 5º, fala que o trabalho do preso não pode ser forçado. Não existe trabalho forçado. Penas cruéis, pena perpétua, banimento, não tem pena de morte, exceto no caso de guerra declarada, né, por foro do artigo 84, inciso 19. Então, o condenado, ele é obrigado a trabalhar, mas não pode ser forçado. Nós temos aí uma celeuma lá na Convenção Americana de Direitos Humanos, chamado de Pax São José, da Costa Rica, de 69, onde o Brasil foi signatário em 1992, que tem um status também de supralegalidade. É semelhante à Declaração Universal de Direitos Humanos. E lá fala, tem a permissibilidade do trabalho forçado. Mas isso é a Convenção Americana, que foi promulgada pela OEA, Organização dos Estados Americanos. Mas no Brasil, intramuros do sistema democrático republicano brasileiro, não pode o trabalho forçado. Agora, e o preso provisório, professor? A ele o trabalho não é obrigatório. Mas se ele for realizar,
é executado no interior do estabelecimento prisional. Né? E lá no artigo 200, com o mesmo entendimento, fala que o preso por crime políticos não estão obrigados ao trabalho. Né? Então, crime político, né? Questões ideológicas, políticas, envolvendo, né, o ato da política, não está obrigado ao trabalho. Então, lembrando que então, a obrigação do trabalho, conforme a norma de execução de Minas, é o sentenciado, e conforme a LEP, que é a Lei de Execução Penal, Lei 72, 1084, o condenado, né, a pena privativa de liberdade, está obrigado ao trabalho também. Okay? O parágrafo terceiro estabelece, professor, se esse preso que vai trabalhar, ele estiver trabalhando em obras e serviços pela administração pública, direta e indireta, do Estado, o que é administração pública direta? É a tripartição de Montesquieu, não é isso? Legislativo, Executivo e Judiciário. A indireta, nós temos aí, por exemplo, as autarquias, as fundações, as empresas públicas e a sociedade de economia mistas. É o que nós chamamos no direito administrativo de administração pública indireta ou descentralizada. Se o preso está trabalhando nessa obra, nesses órgãos públicos, serão reservados para ele lá até 10 vagas, até 10% do total das vagas existentes. Então, ou seja, justamente para buscar a ressocialização do preso. Então, até 10 vagas desse público nessas obras serão, né, até 10, né, o limite é de até 10, no máximo 10, de presos que estão no cumprimento de suas penas. Bacana? Então, cuidado na prova, põe 15, põe 20, justamente para tentar te confundir. Tá ok? A jornada diária do preso, do sentenciado, ele vai trabalhar? Vai, obrigatório, não vindo? Não exceda 8 horas diárias. Né? Então, ele vai trabalhar no máximo de 8 horas diárias. O que a LEP estabelece no seu artigo 33? Fala que a jornada normal do trabalho dele não será inferior a 6 horas, nem superior a 8. Então, a LEP, interessante que ela vai além, porque a norma estadual fala que não pode passar 8. Tudo bem, está semelhante à LEP federal. Agora, a LEP fala que não pode ser inferior a 6. Cuidado, nas provas põe 5, põe 4, não é isso? Não, é de 6 a 8 horas. E lembrando, destacar que a LEP fala lá, com descanso nos domingos e feriados. A LEP deixa lá claro que tem que ter o descanso no domingo e feriado, o trabalho do preso. Artigo 41. A resistência ao trabalho ou a falta voluntária, a partir dele, não é isso? Em sua execução do trabalho, constitui o quê, pessoal? Infração disciplinar. Então, se o preso ele resistiu ao trabalho, deve fazer aquele corpo mole, não quer trabalhar, ou ele tem essa falta voluntária que partiu dele para executar o trabalho, configura infração disciplinar. E lá na LEP, para convalidar essa ideia da 11.404, fala que configura falta grave. Olha lá, vamos ver. Se o preso lá na falta grave, o condenado à pena privativa de liberdade, inobservar os deveres do inciso 2 do artigo 39 da LEP, é infração grave. O que é o artigo 2, professor? Atribuição de trabalho e sua remuneração. Então, se ele não trabalha, se ele está inobservando as questões laborativas, ou seja, do trabalho, configura infração disciplinar grave. É falta grave. E isso também está descrito no artigo 642 do REP, que tem grande chance de cair na tua prova,
que fala lá que se ele recusar a executar o trabalho, as tarefas e as ordens dadas pelo diretor, pelo policial penal, vai ser falta grave. Então é importante destacar que o trabalho ele é obrigatório, mas ele não é forçado, a Constituição proíbe. E se ele não quiser trabalhar, ele vai ser punido disciplinarmente. Não é isso? Como falta grave. É falta grave. A ordem recebida pela autoridade determinou o seu trabalho. Professor, e esse trabalho dele vai ser remunerado? Vai. No mínimo, 3/4 do salário mínimo. Então, não pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Isso é uma boa questão de prova. Olha lá. A remuneração será fixada para o trabalho interno em quantia não inferior a 3/4 do salário mínimo. Agora, se ele concluiu um curso de formação, será acrescido 1/4 do seu valor. Né? Então, ou seja, vai receber ele, por exemplo, um salário mínimo, mas não pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo. E lembrando que a LEP estabelece que não está vinculado à CLT. Não está vinculado à CLT. Por quê? Olha lá, vamos ver. 53. Que o contrato de trabalho do preso vai ser celebrado entre o diretor de estabelecimento e o tomador de serviço. Ele não vai ser regido pela consolidação das leis do trabalho, CLT, não vai. Vai ser realizado por meio de um contrato com o tomador de serviço do estabelecimento. Agora, outro ponto importante. Se ele estiver prestando serviços à comunidade, não será remunerado. Está na LEP, tem que ser claro isso para você. Então, se ele estiver prestando serviço à comunidade, não é remunerado. E quando ele for remunerado, não está vinculado à CLT, e sim num contrato de prestação de serviços, que vai ser celebrado entre o diretor do estabelecimento e o tomador de serviço, o qual ele estiver prestando aquela atividade laborativa. É isso? É importante nós destacarmos isso aí para a sua prova. O artigo 54 estabelece que aquela remuneração do trabalho do preso, do sentenciado, né, no trabalho externo, será empregado. Olha lá. Então, se ele está trabalhando, ele está recebendo lá a sua remuneração. Vai ser empregada para quê aquela remuneração? Primeiro, indenização dos danos causados pelo delito, desde que determinados judicialmente e não reparados por outro meio. Então, se ele gerou danos cíveis ou outros decorrentes do seu comportamento criminal, do seu delito, da sua infração penal, ele vai indenizar, por exemplo, a vítima, a família dela, mas, lógico, com determinação do juiz competente, o juiz da vara, por exemplo, da vara de execuções penais. A assistência à família do sentenciado. Então, aquele dinheiro vai também para subsidiar a família. Que a família não vive na ausência de dignidade humana. Que a família não viva na situação de miserabilidade. A ela é garantido o mínimo existencial. Então, parte dessa remuneração vai ser a família, as crianças, o cônjuge, né, o companheiro, e vai. Cumprindo o disposto dos incisos anteriores, olha lá, ressalvadas as questões legais, a constituição de pecúlio. O que é o pecúlio? Aquela poupancinha, aquele valor, né, que ele vai juntar para, quando ele sair do sistema, vai ser entregue, como se fosse uma poupança. Olha lá. Vai ser depositada em caderneta de poupança, mantido por estabelecimento oficial, né, o qual vai ser entregue ao sentenciado no ato da sua libertação. Então, ou seja, o trabalho vai pagar os danos que ele causou, vai dar assistência à família, é um dever constitucional.
E também vai lá, né, no caso, a construção do pecúlio, né, daquela poupança que ele faz. É isso? Olha que interessante esse artigo 57. Estabelece que excetuam-se na obrigação do trabalho quem? Os maiores de 70 e os que sofram o quê, pessoal? Enfermidade que os impossibilite para o trabalho. Nós temos que respeitar, principalmente aí, ó, os maiores de 70, o Estatuto do Idoso. A Lei 10.741, 2003, está aí, tem que ser respeitado, o Estatuto do Idoso. A mulher antes e após o parto. Justamente as questões fisiológicas, as questões de recomposição biológica, fisiológicas. Então, não estão obrigados ao trabalho. Aos maiores de 70, cuidado. Porque lá na tua prova você põe 60, pode confundir lá com o Estatuto do Idoso, 65, que é, no caso, a previsão, né, da Lei 10.741 de 2003, Estatuto do Idoso, a liberação da passagem intermunicipal, que é gratuita, a partir de 65, idoso a partir dos 60, está no artigo 1º da Lei 10.741 de 2003. Não, é maior de 70. Os que sofrem com enfermidade. Aqueles, por exemplo, que tem lá o aspecto de tratamento ambulatorial, hospitalar, por exemplo. Né? Então, aí eles também não têm trabalho. E a mulher, antes e pós o parto, justamente questões fisiológicas e biológicas. Tá joia? Olha lá. O sentenciado fará jus ao repouso semanal, preferência no domingo. Nós vimos na LEP lá, que ele tem lá o direito ao descanso, né? Nos domingos e feriados. Aqui é preferencialmente ao domingo, semelhante ao que prevê lá na nossa Constituição, dos direitos trabalhistas. Repouso preferencialmente, não obrigatoriamente, sim preferencialmente aos domingos. Será concedido o descanso de até um mês, semelhante ao que nós chamamos de férias, se o sentenciado não perigoso, de bom comportamento, após 12 meses contínuos de trabalho, dedicação e produtividade. Olha que interessante, semelhante às férias dentro dos nossos direitos constitucional, né? Então, aí tem esse direito, desde que ele não seja o quê? Perigoso. Tá joia? Então, aí, lembrando que no caso aí, nós vimos, nós trabalhando a 869, de 52, que o Estatuto do Servidor Civil fala que o agente da lei, né, o policial penal, tem o jus às férias a partir do 11º 11 meses. O 11º mês, né, de trabalho, as férias, 25 dias úteis, está lá na 869, 52, nós vimos isso é importante, a 869, 52, que é o Estatuto do Servidor Civil, né? Só fazendo essa lembrança aí. Pessoal, agradeço a todos pela presença. Nós finalizamos aqui, então, os pontos importantes da norma de execução penal do Estado de Minas Gerais, lembrando que ela, de fato, ela tem que estar em consonância com o direito constitucional, a Lei de Execução Penal, Lei 72.10 de 84, que é a norma de execução penal do Estado, no caso, a LEP, né, a Lei 72.10 de 84, que é a norma de execução penal federal. Gente, agradeço aí, sigam-nos nas nossas redes sociais e até a próxima aula. Um grande abraço e fiquem com Deus. Valeu!